Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que nós estamos sobre os nossos pés, abrimos a palavra de Deus e façamos a leitura do texto sagrado no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14. Glória a Deus. Nós iremos ler apenas, aleluia, glória a Deus, né, irmão? Me perdoa que eu estou vendo uma coisa e falando outra aqui para os irmãos. É capítulo de número 20, tá, meus irmãos? Me perdoem. Glória a Deus. Nós vamos ler o capítulo de número 20, o versinho de número 14. Eu vou falar a parte C do versinho, que só o finalzinho lá embaixo do versinho de número 14, que diz assim, ó: e disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Vamos repetir? Só o finalzinho do verso. E disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Aponte para o irmão que está do teu lado e fale para ele, tu. Aleluia. Pode tomar assento e ficar à vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor pela salvação da minha alma. Se eu for fiel a Ele até o último dia da minha vida, quero agradecer a Deus, aos irmãos que me fizeram esse convite. Chegou até a mim pela pessoa do nosso irmão presbítero, irmão Rodrigo. Quero agradecer ao nosso pastor Juscelino pela confiança também. E quem estava aqui no último dia que eu preguei, faz assim, quem estava aqui? Eu disse que as últimas 2 vezes que eu tinha pregado aqui, que eu era um homem de sorte. Quem lembra disso? Já não posso falar a mesma coisa hoje, né, irmão? Glória a Deus, né? Deixa um enigma no ar aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, muito bem, vamos aqui na palavra de Deus. Eu vou ser bem resumido nas minhas palavras aqui, tá bom? O texto que a gente destacamos aqui, lemos, ele fala sobre o rei de Israel, o rei Acabe. Eu quero dizer aos irmãos que desde a linhagem lá do segundo rei de Israel, Davi, né? O Davi, ele andou segundo o coração de Deus. Após o Davi dormir com os seus pais, Deus levantou, assumiu o trono de Israel, o seu filho, o Salomão. O Salomão, ele começou muito bem, foi desenvolvendo-se naquilo que Deus lhe designara para que fosse, para que se fizesse. E ele foi vivendo dia após dia, mas no decorrer dos seus dias dá-se a impressão de que ele se perdeu ali naquilo que se deveria ter feito, não é verdade? E por conta disso, ele se envolveu em muitas coisas, não é? Prostrou-se diante de Deus estranho e veio sucedendo ali os seus reinados, não é verdade? Depois do Salomão, Deus levanta o seu filho Roboão, e o Roboão não anda nos caminhos do Senhor, assim como Salomão não estava como o Senhor queria. Por conta do Roboão ter se levantado e não seguido os preceitos daquilo que Deus queria que ele seguisse, aleluia, Deus decide dividir o reino. O que ele faz? O povo, ao ele assumir o reinado, o povo chegou a ele e disse, olha, o teu pai, ele colocou jugo muito pesado sobre nós, e nós queríamos que você tirasse esse jugo pesado de sobre nós. O Roboão, então, ele vai tomar conselho com os anciões de Israel e pede o conselho aos anciões. Os anciões disseram, olha, se você atrair o povo para você, você vai prosperar no teu reinado, vai te fazer bem isso. Ele ouve o conselho dos anciões de Israel, deixa os anciões com o conselho dado e vai procurar conselho dos moços que se criaram junto com ele. Os moços que se criaram junto com ele não tinha uma palavra dita com experiência, tinha uma palavra dita com euforia. E os moços, para tentar fazer o
Jeroboão se impor, aconselhou a ele a dizer para o povo o seguinte: olha, diga para eles que se o seu pai os açoitou com braço forte, diga para eles que você os açoitará com escorpiões. E ele, aleluia, não atendendo a voz dos anciões, que era a voz da experiência, que era a voz da vivência, atendendo a voz dos moços, dos mancebos, que foram criados junto com ele, se divide o reino e Roboão, ele reina, aleluia, sobre 2 tribos, e o Jeroboão vai, aleluia, reinar sobre 10 tribos. Aleluia, Jeroboão, ele também não anda nos caminhos do Senhor, ele não faz aquilo, aleluia, que o Senhor queria que fizesse, outro sim. Ele coloca Israel a andar e se prostrar diante de Deus estranho. Ele levanta 2 bezerros de ouro e incentiva os filhos de Israel a que não subisse a Jerusalém para sacrificar, com medo de perder o reino, de perder o domínio. Então Deus, ele levanta um profeta para profetizar contra o altar, aleluia, e ele não aceita o que o profeta disse, que ele acha que ele vai perder o poderio. Ele tenta ir contra o profeta e a profecia, e a Bíblia diz que a mão, aleluia, de Jeroboão seca-se, porque ele tentou tocar contra o homem de Deus, tentou ir contra a profecia que estava sendo falada, aleluia. Mesmo assim ele continua andando nos seus preceitos, ele continua andando nas suas idolatrias. O teu filho cai doente, ele chama a sua esposa e diz para ela: olha, eu quero que você vai consultar o profeta Aias, ele está velho, está na tua casa, e se você for do jeito que você é, sendo minha esposa, ele vai saber quem você é. Então se disfarça, muda a vestimenta, dá uma ajeitada aí, porque ele não pode saber que é você. E a mulher se disfarçou e foi consultar a palavra do profeta. Quando ela chega no portão, que ela põe a mão na tramela, o profeta de cima da cama grita e diz: ei, entra, mulher de Roboão, duras palavras eu tenho para ti. O Roboão então, aleluia, recebe palavras duras, que é da parte de, aleluia, de Deus, através do profeta, e aleluia, vai seguindo reis após reis. Aqueles reis, eles vão andando fora dos preceitos e da vontade de Deus. Após o Roboão, Deus, ele levanta o profeta Ada, que começa a andar nos caminhos do Senhor, e vai levantando outros profetas, ou seja, outros reis, não me perdoa, mas aqueles reis não estão interessados em colocar os filhos de Israel, nem, aleluia, a tribo de Judá, nem de Israel, a andar nos caminhos do Senhor, mas a desviar-se dos preceitos de Deus. E nesse cenário se levanta o rei por nome de Acabe, que já vem da linhagem, aleluia, sucedendo, passando o trono de pai para filho. E quando Acabe, ele se levanta, ele já inicia mal o seu ministério, por conta de que ele, aleluia, se prostra, permanece no costume do seu pai, aleluia. Ele se casa com a mulher por nome de Jezabel. Essa mulher Jezabel adorava o Deus Baal e o levou a adorar o Deus Baal. Mas Deus, ele tinha negócio com o povo, e do povo ele estava cuidando muito bem, aleluia. Acontece todo aquele processo que Jezabel coloca o povo a adorar Baal, ensinar os filhos, os servos de Deus, a se prostituírem, comer sacrifícios de idolatria. Levanta Elias para se bater contra o Acabe, a ponto de vezes Acabe dizer para Elias: já me encontraste, inimigo meu. A questão não era essa, a questão era que Elias, que tinha vindo de Tisbe, Tisbita, dos moradores de Gileade, estava defendendo, aleluia, a vontade de Deus, porque o povo
estava corrompido, estava vendido à idolatria, estava vendido a sacrifícios a deuses que não era Deus. E nesse cenário, aleluia, de um caos espiritual, de uma falta de direcionamento sobre o trono, aleluia, o rei da Síria, por nome Ben-Hadad, ele toma conselho e ele diz lá no início do capítulo de número 20, o texto que nós lemos, que ele iria, aleluia, invadir Israel, cercar Samaria, e assim ele fez. Diz o texto seguinte: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou, aleluia, todas as suas forças, e 32 reis, aleluia, e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela, aleluia. Nesse momento que ele cerca Samaria, ele pega alguns dos seus homens e manda até Acabe, e manda o seguinte recado para Acabe: Acabe, assim diz o rei, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres também a partir de hoje são minhas, assim diz Ben-Hadad. Aleluia. O rei Acabe, quando ele olha o seu poderio de guerra, quando ele olha o seu potencial de peleja, de batalha, ele entende que com mãos humanas ele não teria êxito, ele não teria como sobressair nessa batalha. Eu acredito que foi isso, e então ele cede, ele não questiona, ele responde aos moços e diz: tudo bem, fica assim como o meu senhor Ben-Hadad falou, deixa para ele as minhas mulheres, deixa para ele a minha prata, deixa para ele o meu ouro, porque ele estava com mão enfraquecida, talvez porque ele sabia que nesse momento Deus não se levantaria em favor dele por conta do seu estado idólatra. Os moços vai, aleluia, até Ben-Hadad e diz para o rei Ben-Hadad o seguinte: olha, foi beleza, Acabe não questionou o pedido, Acabe não ofereceu resistência, Acabe, aleluia, cedeu completamente. O rei Ben-Hadad, ele sentindo que foi muito fácil a primeira investida, ele pega os seus homens e diz: então agora é o seguinte, vocês irão voltar ao rei de Israel, a Acabe, e irão dizer para ele o seguinte: assim diz Ben-Hadad, o rei, ele disse que a partir de agora ele não quer só a sua prata, ele não quer só o seu ouro, mas ele mandou dizer para você, Acabe, que tudo que nós colocar os nossos olhos, é que nós esquadrinhar com nossos olhos, será de Ben-Hadad. Quando é lançada essa proposta, aleluia, ao rei de Israel, ao rei Acabe, Acabe olha e fala: não, aí ele está querendo demais, é muita coisa que ele quer, porque ele já mandou a mim pela minha prata, eu dei, já mandou a mim pelas minhas mulheres, pelo meu ouro, e eu dei, agora ele está querendo tomar de conta de tudo. O Acabe então, antes de responder aos moços, ele reúne os anciões de Israel e, aleluia, faz uma convocação e conta a história para os anciões e diz o que eu já disse aos irmãos: olha, anciões de Israel, o Ben-Hadad, rei da Síria, mandou a mim pela minha prata, eu cedi, mandou a mim pelo meu ouro, eu cedi, mandou a mim pelas minhas mulheres, eu cedi, mas agora ele está querendo tudo, o que ele achar plausível, ele quer para ele. Escute bem, os anciões de Israel, aleluia, eles disseram, olha, verso 8 do capítulo 20, e todos os anciões e todo o povo lhe disseram: não lhes dê ouvido e nem consista, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, aleluia, vamos repetir o 9, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizendo:
Dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir ao teu servo farei, porém isso não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com estas palavras. Quando os mensageiros de Beni-Hadad voltam com essas palavras ao rei, o rei estava na tenda banqueteando e bebendo com os seus reis aliados. Então ele se sente envergonhado, ele se sente, aleluia, que foi afrontado. Ele convoca então os seus soldados. Note bem, meus irmãos, o texto bíblico não diz quantos soldados o Beni-Hadad tinha do seu próprio exército que levantava a espada por ele, mas vamos dizer que ele tinha 5.000, aleluia, soldados que levantavam a espada. Ele tinha mais 33 reis, aleluia, que tinha aliança com ele. Então, se cada um daqueles 33 reis tivesse 5.000 soldados, era uma multidão muito grande, aleluia, e isso intimidava Acabe, e ele levanta esse exército e manda os mensageiros voltar e dizer para Acabe: pois bem, volta e diz para Acabe o seguinte: o pó de Samaria não será suficiente para sujar os pés do povo que eu vou mandar lá. Os pós de Samaria não será suficiente, aleluia, para os meus homens pisar tamanha multidão que eu vou mandar lá. Quando chega essa mensagem aos ouvidos do rei Acabe, aleluia, Deus, ele levanta um profeta, aleluia, note bem, aleluia, deixa eu achar aqui, ó, e eis que um profeta, verso 13, capítulo 20, verso 13, eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje eu as entrego em tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui: existem situações na nossa vida que o exército de peleja se levanta e parece ser muito grande, a afronta se levanta e parece ser muito grande, a humilhação se levanta e parece ser muito grande, aleluia, tudo se vira em cima da gente e parece ser muito grande, mas hoje, debaixo do peso da palavra de Deus, eu te digo: o Senhor vai entregar tudo isso nas tuas mãos e vai fazer você sair com o cântico de vitória sobre estas coisas. Quando Acabe escuta esse tipo de coisa, ele fica animadinho, ele fica alegrinho pela palavra, mas o profeta segue dizendo. Aí quando o profeta diz: olha essa multidão aí, fique tranquilo, eu vou entregá-los nas tuas mãos, verso 14, aleluia, e disse Acabe, ele, aleluia, queria saber como é que ia acontecer a situação, e disse Acabe: por quem? Vai entregar na minha mão? Vai entregar na tua mão, mas e aí, por quem que vai entregar na minha mão esse povo aí? Talvez ele queria se esquivar-se da guerra, queria se esquivar-se da situação, porque ele cedeu muito fácil às primeiras propostas do Beni-Hadad. Dá-nos entender que ele estava desencorajado, e às vezes acontece isso, os vendavais se levantam tão grande, as batalhas se levantam tão feroz, que nos desencoraja a lutar. Mas calma aí, Deus tem vitória para nos entregar em meia batalha, Deus tem bênção para nos entregar em meia afronta, Deus tem obras terríveis para nos entregar. Eu, aleluia, acredito que está chegando hora aqui de crente pegar pandeiro e sair batendo e dizendo: ele é Deus, 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 ele é Deus. Aleluia, prepara o pandeiro, porque diante da situação Deus entregará a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele prossegue questionando ao profeta. Continuação do verso 14, disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor,
pelos moços das províncias. Ele não estava disposto, ele falou, vou usar os moços. Aí ele falou, pelos moços das províncias, Aí ele começou talvez na sua mentalidade de rei, estrategista de guerra, criar na sua mente um meio de colocar os moços talvez para iniciar a peleja, para iniciar o combate. E segue o verso. Aí ele pergunta ao profeta, pelos moços das províncias, e disse, quem começará? Acabe pergunta, e quem começará? Aí o profeta vai e fala, quem começará a peleja? O profeta responde para ele, tu começará a peleja. Sabe por que talvez você está nesse turbilhão que você está vivendo aí, meu irmão? Ei, querida irmã, sabe por que às vezes você está nesse turbilhão aí, querendo jogar a toalha, querendo desistir, achando que está muito grande, está muito difícil? É porque você está se esquivando de pelejas com Deus. É porque o Senhor está precisando te encontrar nas madrugadas, nos jejuns, nas orações. Precisa se iniciar-se peleja, porque tem vitória que ela vem no meio da guerra, tem vitória que ela vem no meio de combates terríveis. E talvez você olhe e fale, meu Deus, que tormenta, que ameaça, que negócio sério, mas está correndo a peleja. É você que nesta noite Deus está convocando para começar uma peleja, porque a afronta tem se levantado contra a tua vida, a afronta tem se levantado contra a tua casa, a afronta tem se levantado contra os teus. E às vezes você quer terceirizar a situação. Era o caso de Acabe. Acabe, aleluia, queria terceirizar um problema que era dele, uma situação que era dele, uma guerra que era ele que tinha que lutar. Ei, aleluia, pega as tuas armas espirituais e cai na guerra hoje. Cai na guerra hoje. Cai na guerra hoje. Cai na guerra hoje. Cai na guerra hoje, porque o Senhor já tem dito que trará vitória, mas primeiro vai ter que ter a guerra. Pelos moços, pelos moços. E quem começará a batalha? Vai ser tu que vai começar a batalha. Vai ser tu. E Acabe então, meus irmãos, ele convoca os moços, príncipes das províncias e coloca eles em ordem. E ele enfileira o teu exército, 7.000 homens, mais 200 moços, príncipes das províncias. E sai a peleja, e trava-se uma peleja. E no primeiro combate, aleluia, os assírios caem diante, aleluia, dos filhos de Israel. Aleluia, um monte deles, 100.000 assírios são mortos. Os muros desabam em cima de 27.000. O Ben-Hadad pega o seu cavalo e foge da peleja. Aleluia, fica escondido. E Deus levanta novamente o profeta. E o profeta volta até o Ben-Hadad e fala para Ben-Hadad assim: olha, Ben-Hadad, assim diz o Senhor para você, não baixe a guarda, continua com a guarda erguida, continua com o exército em revista, manda ninguém desistir, manda todos eles ficarem atentos, porque no passo, aleluia, de um ano, Ben-Hadad voltará. Enquanto isso, Ben-Hadad, ele está na Síria, os seus conselheiros chegam até ele e diz para Ben-Hadad assim: olha, Ben-Hadad, sabe o que aconteceu? Nós perdemos a batalha, esse combate, esta peleja, porque os Deus dos hebreus, o Deus de Israel, ele é Deus de monte, e nós, aleluia, entramos no confronto no monte, então nós tombamos
aleluia, diante deles, mas o Deus deles não é Deus de vale. Se nós pegá-los no vale, nós rebentaremos com ele. E Deus ouviu e disse para o profeta: olha, daqui um ano eles estão voltando, mas eu os entregarei de novo nas tuas mãos, porque os conselheiros de Beni-Hadad têm dito que eu, Senhor, sou Deus de monte e não sou Deus de vale. Vou provar que sou Deus de monte, vou provar que sou Deus de vale. Deixa eu te falar uma coisa aqui, aleluia. Deus vai descer no teu vale e vai provar que Ele é contigo lá. Deus vai descer no teu vale e vai provar que lá no vale contigo Ele passeia, lá no vale contigo Ele caminha, porque Ele é de monte, mas Ele é de vale também. Passou-se o cabo de um ano. O Beni-Hadad, aconselhado pelos teus conselheiros, ele forma o teu exército e tenta vir contra os filhos de Israel no vale. Mas ele não sabia que, aleluia, o Senhor que cuida dos teus tinha dito aos filhos de Israel: fica, aleluia, na posição de vigilância, porque na época, aleluia, do vale o Beni-Hadad virá. Fica na posição de vigilância, porque Ele disse que eu sou Deus de monte e não sou Deus de vale. Ele vai vir no vale, Ele vai se manifestar no vale. Vigia, porque eu vou pelejar no vale. Mas fica atento, fica em revista, abre o olho espiritual, fica em observação, para não serem pegos de surpresa no vale, porque Ele virá no vale. E quando Beni-Hadad ele investe contra os filhos de Israel novamente no vale, Deus, aleluia, entrega novamente a vitória para Acabe, e Acabe elimina os assírios, e aleluia, faz aquele, meu Deus do céu, aquela bagaceira no meio dos assírios, mata, destrói. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Tem pessoas que o Senhor quer que nós eliminamos. Eu vou fechar minha participação aqui, meus irmãos. O Senhor disse para Samuel assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul se eu o rejeitei? Aleluia! O Senhor disse para o Acabe assim: olha, eu entreguei o teu inimigo na tua mão. Era para ele ter caído, porque você teve misericórdia dele. Agora vai ser a tua vida pela vida dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Amplia a tua visão, porque tem pessoas, aleluia, que nós queremos usar de misericórdia, mas Deus não quer mais. Tem pessoas que nós queremos, aleluia, apaziguar, mas Deus não quer mais. E Deus entrega a vitória dos assírios para Beni-Hadad. Mas o Beni-Hadad está prostrando-se diante do Baal, e ele não entende que o Beni-Hadad era sírio também e era para ser eliminado. Eu fecho aqui dizendo para você: existe peleja que tu vai ter que guerrear. Eu fecho aqui dizendo para você: o teu Deus é aquele que anda contigo no monte, na bênção, na vitória, na prosperidade, no cântico. Mas quando tu baixa no vale, quando tu baixa no choro, quando tu baixa no pranto, quando tu baixa na desolação, Ele pega na tua mão direita e te diz: ei, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Deus abençoe. Amém, irmão? Amém? É verdade, irmão. Tem pessoas que a gente tem que
cortar e não deixar nem raiz nem ramos, não nasce de novo. Teve uma vez aqui na igreja que eu passei apurado para cortar um aqui que estava dando trabalho, irmão. Porque tinha um monte de crente sustentando, sabe? Já viu? Eu doidinho para cortar e os crentes de perto assim, colocando a mão e tampando, e eu colocando a faca, o facão. E quase que eu tive que cortar uns membros também para ver se resolvi o problema. Você que trouxe sua oferta, irmão. Coloque aqui sua oferta.